executivo, né, que é autônomo e tal. Essa luta do PT para poder Regulamento. regulamentar e formalizar os trabalhadores, né, desse setor. E aí me surgiu uma dúvida, por exemplo, e se alguns deles não quiserem, será que não seria algo interessante só para o motorista de aplicativo, mas para o trabalhador em geral, haver essa possibilidade de escolha? Por exemplo, eu quero trabalhar, mas de uma forma, mas você tem o INSS, e se eu quiser pagar uma previdência privada, algo assim, algo mais... É importante responder isso porque todas as políticas sociais do governo Lula em construção são um debate aberto com o povo. E é por isso que nos governos petistas nós fizemos mais de 78 conferências nacionais envolvendo estados e municípios, ouvindo o povo. Então você pode dar pitaco, Hilário. Isso é um movimento que ainda vai começar no próximo ano. E eu tenho certeza que você pode dar pitaco no que você quer, o que o outro trabalhador pode ter. E é isso, nós vamos abrir para o povo falar. Porque um governo democrático é assim que se faz. O que você acha, Vitor, dessa... Acho que é uma ideia salutar, dar essa possibilidade, porque tudo que envolve liberdade de escolha para mim é positivo. Porém, eu acredito que realmente a regulamentação não vai ser boa, ela vai onerar para o próprio trabalhador, né? Hoje o trabalhador ele não sabe, mas ele próprio paga pelos benesses que ele ganha. Ele não entende isso, mas por exemplo, o 13º salário que é tão falado e tão aproveitado agora no final do ano, se o 13º salário fosse diluído durante os 12 meses, não daria na mesma ou até melhor, porque ganhar um pouquinho mais todo mês você conseguiria encaixar as suas contas dentro daquele salário um pouco maior. Então eu acho que regulamentação nunca é positivo quando é para criar mais obrigações, criar mais encargos. Eu sou contra a regulamentação nesse sentido. Eu já ouvi muito empresário falando, mas eu pago um salário para o funcionário e mais um para o governo. Exatamente. É complicado, esse é que é o grande problema, né? Quando a gente trata de liberdade econômica, a gente fala disso, porque às vezes o trabalhador, ele em certa medida, ele é iludido com um discurso, que é um discurso social, mas quando ele vai ver na prática, aquilo está sendo tirado do próprio bolso dele. Vamos até uma abordagem dentro do contexto mesmo, porque a gente tem no ordenamento jurídico o direito do trabalho, velho, que inevitavelmente ele tem princípios que são extremamente razoáveis, que é, por exemplo, a ideia de você colocar em posições equânimes a posição que é hipossuficiente, ou seja, o trabalhador, na hora que ele vai negociar com o patrão, você acha que ele vai ter coragem de falar que não? Aí não dá pra fazer. Vai ser demitido e vai perder o emprego, vai perder a comida. Então, quando o direito do trabalho vem, não que eu concorde, eu tô só fazendo uma exposição de um ponto de vista. Quando ele vem nesse sentido. Mas, contudo, entretanto, tudo vai passar pelo único caminho que é da educação, da orientação. E a orientação, com ela vem a questão da virtude, de você alçar o seu comportamento, não pro que é perfeito, mas ao que é perfectível, né? Aquilo que é mais elevado. Que é um acordo de boa fé, que é bom para as duas partes, que você não vai precisar de alguém, um ente estatal, vir e colocar a colher lá para falar. É um futuro que, quem sabe, a gente vai chegar daqui a umas décadas, e enfim. Mas vamos para a pauta, né, galera? Antes, claro, de ir para a pauta, eu queria mandar um salve pro Roberto Lopes e principalmente para ele, Caio Coelho. Mandou um salve para você, Henrico. Caio Coelho do Novo, que inicialmente iríamos fazer um debate. E aí não deu. O Caio que foi com a Luana. Caio. Não, gosto do Caio, inclusive é uma pessoa muito educada, sabe debater com muito respeito, como esse cidadão. Um senso de humor excelente que ele falou aqui, que você fugiu de debater com ele. Fala com o Caio. Fala com o Caio. Não, mas fala com ele que quando eu voltar aqui, eu vou fazer esse debate com ele. Só que esse ano, gente, foi um ano muito corrido, né? Passou muito rápido. Eu acho que o ano foi tão bom que passou tão rápido. É isso. Temporada 2024 a gente nem viu passar. Administrar um país não é fácil, não. Aguardem, temporada 2024 do Café com Tretas vem aí. E é isso, então, vamos para a segunda pauta aqui, o segundo tema selecionado, que é governo Lula e governo Bolsonaro, certo? Essa é quente, hein? Essa é quente. Vamos, então, abrir disposição, réplica e tréplica. Tranquilo? Tranquilo. Então, começando agora pelo Henrique novamente. Pô, gente, vamos combinar, né? Não tem nem comparação. Você comparar o governo Lula com o governo Bolsonaro, eu acho que chega a ser até um deboche com a cara do povo brasileiro. Porque quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou no governo em 2003, o Brasil estava literalmente quebrado. A gente tinha uma taxa de desemprego de 14%.
A inflação estava a 12%. Você sabe muito bem que a taxa de desemprego que estava a 14%, ela caiu para 4,5%. A inflação caiu para 3,5% dentro do centro da meta. O Brasil devia 80 bilhões de dólares para a União Europeia. O Lula pagou a dívida externa com o FMI e ainda emprestou 40 bilhões de dólares. Ou seja, então comparar um governo que foi o governo mais exitoso nos âmbitos econômicos com o governo desastroso do Bolsonaro, porque ele pegou o governo de um golpista que deixou o desemprego em 10%. O Bolsonaro largou o desemprego com 13%. Ou seja, com 33 milhões de pessoas passando fome, o Brasil literalmente aturdido nos termos da democracia, uma crise institucional, um presidente que só falava abobrinha, e comparar um governo que fez a maior política de inclusão social da história desse país com um governo que destruiu todas as conquistas que nós fizemos, de fato, é rir da cara do povo brasileiro. Essa é a minha concepção, porque contra fatos não existem argumentos. Muito bem, ainda tem 1 minuto e meio. Pode passar e depois eu falo de novo? Pode trocar. Vamos lá, então? Vamos lá, comparativo Bolsonaro e Lula. Liberdade contra totalitarismo. Liberdade econômica contra mais impostos. Um governo que priorizou o cidadão contra um governo que prioriza coletivos. Um governo que priorizou cargos técnicos, nomeações ligadas realmente aos temas que eram tratados ali nas secretarias e ministérios de governo, contra um governo que apadrinha políticos próximos a ele. Então, é realmente o governo da população real, não desse povo abstrato que o PT cria, contra um governo de apadrinhados, de colegiados, né, coligados com o PT ou com seus partidos satélites, PCdoB, PSOL, dentre outros. Então, nós temos aí um comparativo que é muito simples. O primeiro governo da história do Brasil a reduzir impostos foi o governo Bolsonaro. O primeiro governo que promoveu, junto aos estados, a redução do ICMS, que talvez seja o imposto mais voraz que existe sobre a gasolina e sobre os alimentos, né? Um gatilho inflacionário absurdo para os alimentos. Bolsonaro teve coragem de enfrentar o establishment político e realmente promover a redução dos impostos. Agora se vê o governo Lula, né? O que o governo Lula trata em relação aos impostos, em relação às taxas, você que faz compras na Shein, Shopee, todo o arcabouço resolutório do PT para a crise fiscal se concentra numa única estratégia: aumentar impostos. E parece que eles não estudaram a curva de Laffer, porque quanto mais se aumenta impostos, menos propenso fica o cidadão a pagar esses impostos, porque realmente não cabe no bolso do cidadão pagar tantos impostos. Então, essa questão, ela é o cerne, realmente, do debate de um governo contra o outro. Um governo defendia a liberdade, o outro governo defende o totalitarismo, um Estado cada vez maior e que se amontoa em cima dos ombros do cidadão. Não tem como sair nada positivo de um governo que faz isso. Um governo que usa o cidadão como burro de carga para manter as suas benesses, manter uma pequena casta política realmente comendo lá no pobre Juan. Não é isso que você precisa, cidadão. Você precisa de liberdade para poder conduzir a sua própria história, sem precisar do governo supostamente te auxiliando com a mão esquerda, enquanto te toma o dinheiro com a mão direita. Que é isso que o governo Lula tem feito. Eu até conheci alguns militantes petistas que diziam: o governo Lula, isso é militantes petistas não, melhor dizendo, militantes marxistas, né? O governo Lula é como tocar, né, um violino. 10 segundos. Ele segura com a esquerda, mas toca mesmo com a direita, né? E essa direita com que ele toca mesmo é a direita dos banqueiros, a direita que realmente se aproveita do governo Lula, é essa falsa direita aí do establishment. Muito bem, então. Vamos para sua réplica. Eu, sinceramente, quando eu escuto ele falar, eu fico me perguntando sinceramente em que mundo ele vive. Eu acho que eu vou ter que levar ele no pobre Juan pra comer, pelo menos pra almoçar amanhã, porque não pode, uai. Ele tá o debate inteiro citando o meu almoço lá. Como se o povo não pudesse frequentar lugares que a elite frequenta. Porque é assim que a direita pensa mesmo. Eles são desse jeito. Tudo tem que ser, o governo tem que ser assim, 36% para eles e o resto para ninguém. E foi isso que nós mudamos a lógica. Nós
resolvemos governar para 100% da população. Agora, dizer que tratar o povo como gado é você aumentar o salário mínimo em 74%. É você fazer com que a renda per capita dos mais pobres aumenta em 80%, enquanto a dos ricos só aumenta 20%. É fazer política de inclusão social, é colocar os pobres como centralidade, cara. E foi isso que o governo do Lula fez. E é por isso que ele é o presidente da República que ganhou 3 eleições seguidas nesse país e ainda elegeu a sua sucessora. Seguidas? Já tá querendo virar Maduro aí? Porque, não, mas você sabe que em seguidas ele não quis, né? Porque o PT também, alguns deputados, como ele saiu com 87% de bom e ótimo, os deputados diziam, Lula, fica mais um tempo. E esse tal ditador que tanto a direita chama, não quis, porque é importante a alternância de poder. E foi isso que nós fizemos. Os dados econômicos, ele não cita, porque é vergonhoso do governo Bolsonaro. Deixou um desemprego brutal no Brasil, a fome. Nossa senhora, gente. Agora com Lula, quando ele deixou, o Brasil crescia 7,5%, Hilário. O Brasil estava muito bem na fita. Até pobre estava viajando para Miami, empregada doméstica viajando para Disney, cara. Por quê? Porque ele fez, de fato, uma política voltada aos pobres. E as pessoas cresceram socialmente. E é por isso que nós voltamos. E ele fica muito ofendido de ver uma pessoa simples, um simples militante do PT, almoçar no pobre Juan. E isso, a partir de agora, vai ser costume, tá? Excelente. Eu tô querendo... Alô, pobre Juan! Vem contar pra gente o que tem isso. Fiquei até com dó do dono do restaurante, tadinho. Pobre Juan. Excelente. Esse é um momento hilário. Vamos lá. Duas comparações interessantes que o Henrico faz, e são simples, né? São falácias simples de serem desarmadas. Dados econômicos. Ele não cita dados econômicos porque ele tem vergonha. Nós estamos comparando o governo Lula, que surfou aí nas... commodities que estavam no seu auge naquela época, com o governo Bolsonaro, que de 4 anos, metade dele foi enfrentando uma pandemia. Tecnicamente, em 2022, ainda estávamos em pandemia, né? É claro que a atividade econômica já tinha voltado um pouco, mas ainda estava em pandemia. Então, você não pode tirar do contexto referencial para você fazer uma comparação, porque aí vai ser uma comparação realmente desonesta. Esse discurso, os pobres foram inclusos, né? Finalmente o pobre conseguiu viajar para Miami, o pobre isso, o pobre aquilo. O que vocês fizeram com os pobres de verdade foi tirar o direito deles de comprar na Shein Shopee. Essa é a prática. A teoria que o pobre foi para Miami é uma grande lenda, igual cabeça de bacalhau. Acha aí uma empregada doméstica que foi realmente para Miami. A gente não consegue achar, mas nas propagandas do PT, realmente elas estavam lá. É 2 dessa vez. É 2. Nas propagandas do PT estavam lá, né, com os pratos cheios, viajando para Miami e transformando supostamente os aeroportos em rodoviários, o que a gente não viu. Quem realmente tinha acesso e frequentava aeroportos, viu que a realidade nunca mudou, o status quo sempre foi o mesmo. O governo PT ele é muito bom de propaganda, mas de prática ele realmente não fez nada. E outro comparativo interessante aí, se nós temos as estatais que são também coordenadas pelo governo, que são mais fáceis de exprimir uma melhoria, nós tivemos estatais, Correios, Petrobras, Caixa, Banco do Brasil, todas fechando no azul pela primeira vez, né, sob gestão do Paulo Guedes, no Ministério da Economia, e agora elas voltaram a dar prejuízo. Por quê? Agora servem como cabide de emprego, para que outros militantes, como o nosso Henrique, comam no pobre Juan. 2 minutos, muito bem. Vamos lá para nossa tréplica final. 1 minuto. Ele falou o representante do presidente que disse ao povo: eu vou colocar a raposa dentro do galinheiro para tomar conta das galinhas. Você acha que ela tomou conta das galinhas ou comeu as galinhas? Comeu as galinhas. Agora ele diz, é muito interessante isso, tá? Ele diz que o governo Bolsonaro enfrentou muitos problemas, né? Mesmo com o Congresso todo com ele, que ele comprou o Congresso de uma forma feroz. Agora, o governo Lula enfrentou, não foi uma pandemia, não. O governo Lula enfrentou uma crise mundial que foi a quebra do subprime nos Estados Unidos, e enquanto o mundo crescia 2,5%, aqui no Brasil a gente crescia 4%. Vocês se lembram muito bem, eu sei que é um fã do presidente Lula, com esse bigode aí, ó. Você se lembra que ele disse... que ele disse durante a crise que a crise no Brasil seria uma marolinha, e foi. É isso, gente. Contra fatos não existem argumentos. O governo Lula deixou o desemprego em 4% e o governo Bolsonaro em 11%. Aí é só pesquisar no Google.
Muito bem, finalizamos a tréplica, agora a tréplica final do Vitor. Mais uma vez ele lança mão desses números soltos, né, sem o devido referencial. O Lula enfrentou a quebra do sistema imobiliário dos Estados Unidos. Isso é a melhor coisa que você pode enfrentar num país emergente, porque vai tirar o capital de grandes repúblicas que estavam estabilizadas e trazer para os mercados emergentes. Até a própria The Economist colocou lá, né, na época do governo do Lula, o Cristo Redentor decolando. Então foi a tempestade perfeita, vamos dizer assim, para que tudo fluísse a favor do Brasil. E se há algum mérito no governo do PT, foi ter atrapalhado pouco, porque do jeito que o PT ele poderia ter atrapalhado mais essa situação que era a tempestade perfeita para o crescimento das economias emergentes. Então, Bolsonaro foi realmente aquele que livrou o Brasil de um grande problema e Lula foi aquele que surfou na onda de uma grande tempestade perfeita. Muito bem, é isso aí. Esse pegou, hein? Não foi denso? Rapaz, acho que esse aí foi esperadíssimo. E você, meu amigo? Rapaz, eu vou te falar com você, eu tô gostando demais do debate. A galera em casa também deve estar gostando bastante, porque o chat não para. Só pergunta capciosa.